Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Chegou a hora de mais uma live, como todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite. Estamos aqui juntos, eu juntamente com Léo Cabral. Vou convidar ele aqui para fazer. Boa noite, Léo, tudo bem com você? Boa noite, Felipe. Boa noite, Rebeca, Raquel. Boa noite, Lagoinha Céu Azul. Quem está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje a live vai ser uma Amém. bênção. Legal. Glória ao Senhor Jesus. Vamos orar, né, para poder entregar essa live ao Senhor, para que Deus esteja na direção, né? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nós entregamos mais uma vez essa live ao Senhor, ó Pai, estamos aqui ao vivo, que o Senhor possa tocar todos os corações, ó Pai, que estão aqui para ouvir a Tua palavra, Pai, que não seja eu e o Léo falando, mas que seja o Senhor ministrando aos nossos corações. Obrigado por todo o conhecimento na Tua palavra, por todo o entendimento, que o Senhor Espírito Santo possa tocar cada um de nós, para que nós saiamos dessa live, ó Pai, edificados e transformados pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, encerrando aqui essa série que a gente tem falado, né? Nós começamos com o Espírito Santo, depois os dons espirituais. Semana passada nós falamos sobre chamado e hoje nós vamos falar sobre dons ministeriais. Então, sem delongas, vamos começar com o nosso texto bíblico, que vai ser o texto base que nós vamos usar hoje. Efésios 4:11. Então você já pode abrir aí, coloca para nós aí, Felipe, nos comentários aí. Efésios 4:11, para a gente poder definir o nosso tema aqui. A Bíblia fala o seguinte: e ele, esse ele aqui é Jesus, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, hoje nós vamos falar de dons ministeriais. Nós vamos focar nesses 5, eu só quero já de início deixar claro que não são só esses dons que existem na igreja, ok? Mas nós vamos estudar esses 5 aqui, principalmente por causa desse texto e porque também são eles que a gente vê só na igreja, sabe? Tem outras listas de dons, tem uma em Romanos, que vai falar sobre dons de governo, dons de misericórdia, entre outros. Mas esses aqui, como eles são mais exclusivos da igreja, nós vamos tratar eles aqui. E como diz o professor que me deu aula de dons ministeriais no Carisma, esse é um lugar que é só na igreja, então você aprende na igreja, você não vai aprender em outro lugar. Então vamos aprender sobre eles aqui. Primeira coisa, pessoal, por que a gente está falando de dons ministeriais? Seguinte, como a Bíblia está falando aqui, ele cita 5 dons diferentes, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Ele cita 5 porque eles são diferentes. E até a gente falou que tem mais do que 5, inclusive, né? Então, assim, é importante entender que eles são diferentes. E é importante entender que todos são necessários. E é importante entender também, você entender com qual ou quais deles você se identifica. Por quê? Pensa comigo o seguinte, imagina que você tem que limpar o chão lá, você quer limpar a sala da sua casa. Você vai pegar uma caneta como essa aqui para limpar. Você vai conseguir limpar o chão? Você vai ficar lá esfregando a caneta no chão para todo lado? Você não vai limpar nada, você vai acabar estragando a caneta vai quebrar, vai derramar tinta no chão, aí agora a casa estava suja, agora vai passar a estar manchada também. Só que o problema é da caneta, não é da caneta. A caneta, ela é ótima, ela é boa, ela é muito importante, ela é instrumento de trabalho. A gente estava aqui preparando essa live, a gente estava usando caneta e papel. A questão é que a caneta é boa na sua aplicação. Ela não vai se dar bem em outras. Pior, não só não dando bem, mas ela pode se estragar, ou seja, se machucar, piorar a situação e ela ainda vai passar a vida achando que ela é inútil. Porque ela tentou varrer no chão e ela não conseguiu. Então é por isso que é importante a gente entender que existem dons diferentes, que as pessoas não têm todos os dons, então às vezes você está até tentando trabalhar para Deus, tentando se encaixar no ministério, mas
não está dando muito certo, está gerando peso e dificuldade. Tem uma frase que eu até anotei quando eu fiz essa matéria no Carisma, que ele falava o seguinte, que o chamado, ele dá prazer, ele traz paz. Não quer dizer que tipo assim, tudo corre bem. Não é que quando você está no lugar que Deus tem para você, tudo dá certo, tudo corre bem, ninguém te persegue. Não é isso. Mas você não tem aquele peso. Você não fica com aquela pressão de estar carregando o mundo nas costas, aquele desânimo, aquela vontade de parar. Você até pode tentar te assolar, mas você tem aquela certeza, aquele prazer no que você está fazendo. Você às vezes até está mal, mas quando você vai desempenhar o seu ministério, você se sente melhor. Porque essa que é a ideia. Você está no lugar onde Deus te chamou. Você está usando a vassoura para varrer e você está usando a caneta para escrever. Então hoje nós vamos falar aqui desses 5 dons ministeriais, nós vamos citar alguns características de cada um, e aí você pode ir se identificando. Se você se identifica com um ou com o outro, vamos descobrir hoje se você é vassoura, se você é caneta, se você é régua, se é uma televisão, o que é que você tem para fazer do reino. A gente já viu semana passada que todo mundo tem a sua função. Deus tem um chamado para todo mundo tem o seu lugar. E a gente viu que junto com o chamado Deus dá as ferramentas, e as ferramentas é exatamente esses dons aqui. Uma das ferramentas que Deus dá. Então entender o seu dom também vai te ajudar a entender o seu chamado, o seu lugar que Deus tem para você, ok? E só deixar claro antes da gente começar também, Felipe, só um minutinho antes de eu me esquecer aqui, que estava aqui no meu ponto, me falar, que nós vamos estudar os 5, nós vamos estudar eles separados. Mas, do mesmo forma que a gente falou com os dons espirituais, os dons ministeriais também não necessariamente você tem que enquadrar em um só. Talvez você pode ter o dom de ensino e também de pastoreio, você vai ser um pastor que ensina mais, você pode ser um evangelista, um profeta, eu não sei. Mas a gente vai estudar separado para poder pegar as características, entendeu? E à medida que você for se identificando, isso vai te ajudando até já a começar a ter algumas respostas. Às vezes, tudo que você faz sempre te leva para um lugar. Às vezes, aquilo ali é exatamente seu chamado. Ou às vezes, você tenta fazer uma coisa, mas o negócio não dá certo. Você tenta se encaixar em todo lugar, nunca dá. Você fica com aquele peso. Às vezes, você está tentando entrar no chamado de outra pessoa. Agora pode ir, Felipe. Isso, então isso já fica atento. Porque se você for uma caneta tentando ser uma vassoura, ou uma vassoura tentando ser uma caneta, então esse é o momento para que você comece a identificar o que de fato você é. E aí, então, partindo, então, eu vou falar um pouco aqui, antes de citar especificamente os dons, vou falar sobre a importância e a finalidade dos dons. Se você tiver com a Bíblia aberta, continua a leitura aí, Efésios 4, 11 em diante. Eu vou ler o 11 novamente, mas continua a leitura nos próximos versículos. Você está me ouvindo bem aí, Léo? Sim, tá ótimo, pode seguir. Ok. Vamos estar escrito assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Só uma pausa aqui. Seu alto-falante está ligado, Léo, que eu estou escutando a minha própria voz. Deixa eu colocar na mão, ver se melhora. Eu posso abaixar o volume aqui, peraí. Pode ir, vai. Beleza. Aí ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Antes de explicar aqui, apesar de você ter baixado aí, Léo, você está me ouvindo, né? Sim. Ah, não, beleza. Então, para explicar aqui, a gente vê aqui o propósito dos dons ministeriais. A gente começou aqui no verso 12,
fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esses 3 pontos são uma coisa só, é um conjunto. O que é isso? Cada membro do corpo vai crescendo de uma forma individual para que, no fim das contas, haja uma cooperação com todo o corpo. Por exemplo, com o crescimento da mão, com o aperfeiçoamento do uso das mãos, você consegue pegar uma comida para poder levá-lo à boca, para que a sua boca coma o alimento, com a ajuda da língua, dos dentes, e assim até que vá para o sistema digestivo. Então, cada parte do corpo tem uma função exclusiva para que, funcionando perfeitamente, haja o perfeito funcionamento de todo o corpo. Então, nós vimos isso nas lives anteriores, que cada membro tem sua importância no corpo. Então, há a necessidade de que haja saúde de cada membro para que o corpo seja beneficiado. Então, aqui, esse aperfeiçoamento dos santos é justamente para isso, para que o serviço completo seja coerente com a perfeição de cada dom, com a edificação do corpo de Cristo. E aí, até que cheguemos aonde? Até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, todos vão chegar ao mesmo lugar, que é a unidade da fé. Não vai ser uma coisa assim, um membro crê numa coisa, o outro membro crê em outra coisa. Não, todos vão crer na mesma coisa, na mesma palavra, e vão ter o conhecimento da mesma pessoa, que é o próprio Cristo, Filho de Deus. E assim vão chegar na perfeita varonilidade, à medida da estatura de plenitude de Cristo, que traz também a ideia de maturidade. Nós vamos crescer em maturidade no Senhor, para que sejamos homens crescidos, adultos no entendimento, meninos na malícia, mas adultos no entendimento. E assim, quando nós nos tornarmos adultos no entendimento, assim nós não seremos mais como meninos, ou seja, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Ou seja, não é mais qualquer heresia que você vai ouvir e vai acreditar, porque você já vai estar bem fundamentado na verdade das Escrituras. Você já vai estar bem ensinado, você vai estar bem fundamentado mesmo pela palavra. E assim, quando você ouvir algo diferente que não está nas Escrituras, nós seremos adultos com maturidade para discernir o que de fato vem de Deus e o que não vem de Deus. E assim nós não seremos levados pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, enfim, como seremos então? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, como eu já falei no início, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, ou seja, cada um crescendo na sua própria função, no seu próprio encaixe que Deus te colocou, assim todo o corpo vai crescer segundo a direção do cabeça que é Cristo Jesus. Isso tudo em amor, amando uns aos outros. Não vai ser a mão falando para o pé que é melhor que o pé, nem o pé falando com a mão que é melhor que a mão. Mas todo mundo entendendo a importância uns dos outros, cresceremos juntos em amor, amando uns aos outros, trazendo o crescimento uns dos outros, alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram e assim por diante. Também, só um comentáriozinho rápido nessa parte, é que a gente, muitas vezes, né, a gente vê erros na igreja, ele fala assim, não, a igreja hoje em dia, ela tá indo por todo vento de doutrina, não, tem um monte de gente pregando aí teologia da prosperidade, tem gente pegando heresia, vídeo de gente falando besteira, falando uma coisa, falando outra, é cada pastor que surge, não sei o quê. Isso é um problema, certo? Vocês não veem isso na igreja acontecendo? A resposta de Deus são as pessoas. Ele fala lá no primeiro, e ele mesmo concedeu uns para. Então, a resposta de Deus para que a igreja não seja como meninos, levados para todo lado por vento de doutrina, para que essas heresias não fiquem acontecendo, para que a igreja cresça e amadureça, são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, olha a importância desses ministérios. É importante agora, trazendo para mim, né? Para mim, para você, lá, coloca na primeira pessoa isso aí agora. Você acha que é importante você chegar à unidade da fé? Você ter um pleno conhecimento do Filho de Deus? Você ser aperfeiçoado para desempenhar um serviço que Deus tem para você?
você não ser levado para todo lado por vento de doutrina? É por isso que você tem que estar em uma igreja. Porque onde que você vai encontrar esses 5 ministérios e os demais também atuando? Não vai ser em casa, não vai ser só na célula. É por isso que a gente tem que estar no corpo de Cristo ali, sabe? Para que a gente esteja sendo ministrado pela participação de cada um desses ministérios e os demais, e todos os 9 dons também que a gente falou semana atrasada, 2 semanas atrás, numa outra live, que está lá em 1 Coríntios, né? Paulo, quando estava relatando como era a igreja de Corinto, ele fala, né? Um tem profecia, um tem língua, outro tem interpretação, um tem revelação. Falem 2 ou 3 a profecia e os outros julguem. Essa que é a ideia de Deus. Dar dons diferentes para pessoas diferentes, para que um ministre sobre o outro, e assim todo mundo seja edificado e cresça junto. Então essa atmosfera só pode se desempenhar se 2 coisas. Primeiro, você estiver no corpo, não é sozinho em casa, não é só vendo um vídeo no YouTube, não é só a distância, né? Mas participando da sua igreja, fazendo parte de, talvez agora esteja difícil, né? Você esteja só à distância, mas assim que, né, na graça de Deus, a gente voltar, isso passar e voltar ao normal e tal, se filie à igreja, tem um pastor sobre a sua vida, se isso fala, esteja debaixo da autoridade de pessoas, porque isso tudo aqui vai acontecendo através da vida das pessoas. Então a primeira coisa está no corpo, e a segunda coisa é você também desempenhar o seu papel. Porque a gente vai citando aqui, você vai se identificar com alguma das coisas que a gente falar, você também tem missão para você. E outra coisa que a gente quer falar aqui também, gente, é que não necessariamente esses que a gente está falando têm título, sabe? Não necessariamente tem o título. Até a Tânia acabou de botar um ponto importante aqui, que foca muito em pastores. Eu até estava conversando com o Felipe antes. Hoje em dia a gente tem a ideia que só tem pastor na igreja, né? Então, assim, eu nunca fui pastor, gente. Eu não sou consagrado a pastor, não sou pastor, não. Todo mundo me chama de pastor. Só que me vê na igreja ensinando, pastor. Eu sou professor. Aí a gente tem esse negócio, sabe? De que a pessoa está na frente é pastor. Assim, até não necessariamente é um problema, não é uma crítica e tal. Só quero falar o seguinte, às vezes a pessoa tá como pastor, mas ela tá exercendo a função de profeta, a pessoa tá exercendo o ministério do mestre, a pessoa tá exercendo o ministério do evangelista. Tinha inclusive um pastor, professor do Carisma, que ele falava, olha, eu estou como pastor, mas eu sou evangelista. Ele tinha essa questão, sabe? Que ele estava ali no cargo da função de pastor e estava dando aula, inclusive. Mas que ele era evangelista. Era isso que ele se dedicava. Então, por mais que às vezes a gente fique achando, os títulos estão errados, não sei o quê, a gente não está tratando aqui de título, a gente está tratando de dom. Então, você pode ter o título de pastor e não o ser, ou você pode nunca ser levantado como pastor, mas exercer seu pastoreio a vida inteira. Então a gente está falando de dons, ok? Tudo que a gente for falando são dons ministeriais, presentes de Deus, ferramentas de Deus para desempenhar o seu chamado. Não necessariamente o título. Então podemos começar, Felipe? Podemos. Vamos falar então Deixa eu dos dons começar com o ministeriais primeiro agora. aqui. Vamos começar com o primeiro, que foi até o que eu coloquei na chamada, né, dessa live, eu não sei se vocês viram. Apóstolos. Tem uma discussão, né, na igreja se existe apóstolo, não existe apóstolo. E às vezes a gente tem aquela ideia, né, de apóstolo é um semideus, né? Que assim, não. Apóstolo era os 12 apóstolos, mas Paulo, assim, acabou, morreu, não existe mais isso. Aí algumas pessoas talvez se denominam apóstolos porque quer dizer que é acima de pastor, o pastor não tá bom e a pessoa quer dizer que é apóstolo. Ou às vezes a pessoa não faz isso. Mas os outros ficam pensando, não, o apóstolo fulano de tal, pensam, não, o cara é mais perto de Deus. Não, a Bíblia aqui está colocando o apóstolo junto dos evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então ele é um dom ministerial. Aí para a gente tirar essa dúvida, né, essa dificuldade, vamos ver o que é um apóstolo e o que um apóstolo faz. Aí no final a gente responde se existe ou não existe apóstolo hoje. Primeiro, apóstolo é alguém que foi enviado com uma missão específica. É isso que a palavra significa. Então, apóstolo é alguém enviado. É alguém que vem com uma missão, entendeu?
não é o líder máximo da igreja, não é o cara, não. Ele tem uma missão, inclusive Jesus é chamado de apóstolo. Depois vocês leiam lá em Hebreus 3:1. Hebreus 3:1 começa falando de Jesus, que ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E por que Jesus é chamado de apóstolo? João 20:21, o próprio Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus tinha essa questão que ele foi enviado com uma missão. E antes dele subir ao céu, ele enviou os 12 e enviou a igreja com uma missão. Então a ideia do apóstolo nada mais é do que alguém enviado por Deus com uma missão. O nome apóstolo significa isso. E o ministério também a gente vai ver que é basicamente isso. Alguém que vai com uma missão específica de Deus. Para a gente começar a ver aqui, né, para tirar um pouquinho dessa dúvida sobre apóstolo também, é importante a gente entender que a Bíblia apresenta 4 grupos diferentes, categorias diferentes de apóstolos. Não sei se você já percebeu isso, ou se quando você ouve a palavra apóstolo, você já pensa nos 12 apóstolos, você já pensa em Pedro, você já pensa em Paulo assim. Não, tem 4 características que eu vou te mostrar na Bíblia. Primeiro, eu acabei de falar, supremo apóstolo. Está em Hebreus 3:1, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem que é esse? Categoria única, só Jesus. Jesus é o apóstolo, o sumo apóstolo, o apóstolo de todos nós. Aquele que veio enviado pelo próprio Deus e que depois nos enviou. Segunda categoria de apóstolos, apóstolos do Cordeiro, que eram só os 12. Aí é Pedro, Tiago, João, Judas, o outro Judas, todos eles. E, inclusive, ele era um grupo bem fechado. Quando Judas traiu a Jesus e se enforcou lá, depois se matou, ele saiu, aí os apóstolos tiveram entendimento pelo Espírito Santo e pela própria Bíblia que outro deve ser colocado no lugar. Aí está lá em Atos 1, 21 e 22. Olha o que você tem que ser para ser um apóstolo do Cordeiro. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que entre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então, quando eles foram escolher alguém para substituir Judas, eles só acharam 2 candidatos. Por quê? Porque o cara tinha que estar acompanhando Jesus desde o batismo de João até Jesus subir aos céus. E qual que era a missão deles? Qual que era a função deles? Se tornar testemunha da ressurreição de Cristo. É isso que eles faziam. É essa a missão deles ali também, uma das, né? Então, também uma categoria fechada. Nem Paulo, que é apóstolo, entra nessa... Só um minuto. Entra nessa segunda característica aqui. Pode falar. Só para complementar, talvez você fale assim, mas quem está assistindo pergunta assim, de onde que tirou esse apóstolo do Cordeiro? Foi tirado de Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, que vai dizer assim lá: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, ou seja, são esses 12 que nós estamos falando. Pode prosseguir aí, Léo. Isso, é a Bíblia, né, que chama ele de apóstolos do Cordeiro, né? Tá bom, agora olha o terceiro aqui agora, em que Paulo vai entrar e não só ele. São chamados de apóstolos de fundamento. O que é isso? Eles ensinaram os fundamentos da igreja. Lá em Atos 2:42, quando Pedro faz a primeira pregação da igreja, ele fala o seguinte, falava que aqueles que aceitaram Jesus, se batizaram e entraram para a igreja, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos. Paulo vai falar também que era para notar todo aquele, não lembro agora qual carta, mas ele fala que era para notar todo aquele que não andava em conformidade com essa doutrina que ele ensinava. Então foram esses que trouxeram essas bases da igreja, que lançaram essas bases. E eles estão relacionados, inclusive, a escrever a Bíblia. Até uma das características características não, testes que se fazem para os livros para poder entrar no cânon do Novo Testamento. Não vou entrar nisso aqui agora, porque isso aqui dá uma live só para isso.
Mas é o seguinte, havia vários livros, não só os 27 do Novo Testamento, e teve que se escolher esses 27. E uma dos testes que se fazia era a associação apostólica. É se foi escrito por um apóstolo ou alguém associado ao apóstolo. Aí, por exemplo, você vai ter lá Mateus e João são apóstolos. Marcos e Lucas não. Mas Marcos era discípulo de Pedro e Lucas de Paulo. Então tem sempre uma associação apostólica. Então os livros do Novo Testamento foram escritos por apóstolos ou alguém a eles associados. Então esse também veio trazer esse fundamento. Então, essa terceira característica, ainda tem apóstolo desses hoje? Cara, que não. Graças a Deus a Bíblia já está terminada e se alguém vier falando que recebeu a revelação de Deus, você segue o conselho de Paulo em Gálatas, se eu não me engano, que seja maldito. Qualquer um que quiser ensinar outro evangelho além do que nós já recebemos. A Bíblia está fechada. Porém, tem uma quarta tipo de apóstolo que a Bíblia apresenta. Vamos chamar eles aqui de apóstolos não fundamentais, não é porque os coitados não são importantes, é porque não são dos que deram fundamento, entendeu? A gente colocou os que deu fundamento, escreveram a Bíblia, ensinaram a doutrina da igreja, e os que não fizeram isso. A Bíblia fala de outros apóstolos. Por exemplo, em Atos 14:14, você tem Paulo e Barnabé pregando numa cidade, e lá fala que os apóstolos fizeram isso. Então, assim, está colocando Barnabé como apóstolo. Lá também em Tessalonicenses apresenta Timóteo e Silas, que lá é chamado de Silvano, como apóstolo também. Então você tem uma outra característica de apóstolos que não andou com Jesus, converteu depois, que não deu fundamento para a nossa fé, ou seja, não escreveu livro bíblico, nem doutrina assim, mas é chamado de apóstolo. Então, o que esses apóstolos fizeram? Eles lançaram os fundamentos de igrejas em lugares onde não havia. A ideia dos apóstolos é ir onde o evangelho ainda não foi pregado. Se tem um lugar onde não existe igreja, onde as pessoas ainda não conhecem Jesus, é um apóstolo que é enviado para lá. É ele que vai, planta a igreja lá, e ele tem uma... Ele é bem específico, assim, os dons dele, a gente fala que ele toca todos os demais dons, porque imagina, você ou você e outro, para ir fundar a igreja, sei lá num país lá muçulmano, não tem, ninguém ouviu falar de Jesus, você tem que ir lá. Então, geralmente, eles fazem muitos milagres, eles têm esse dom de pastoreio, porque eles têm seus primeiros pastores da igreja, eles vão ter um ensino, eles vão evangelizar, eles vão ser profeta, eles vão ser tudo, porque só tem eles, entendeu? Eles estão indo num lugar onde não tem igreja, eles vão implantar a igreja, cuidar da igreja, estabelecer a liderança da igreja e sair deixando aquela igreja viva e pronta. Então, essa é a função do apóstolo. Então, existem apóstolos hoje? Existem. Aqueles que são enviados por Deus para implantar igrejas onde ainda não há. Aí a gente vai ver uma diferença de apóstolo e evangelista, porque o evangelista vai pregar no lugar onde já há o evangelho. Ele tem uma igreja baseada. Ele leva as pessoas e prega o evangelho e leva essas pessoas para a igreja. O apóstolo, ele vai para lá, prega o evangelho e ele implanta a igreja. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso mesmo. Aí quando você vê a Bíblia falando, por exemplo, em 1 Coríntios 12:28, ele vai falar o seguinte: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e aí segue. Ele não está falando que o apóstolo é o mais importante, em primeiro lugar apóstolo. Não, é porque o apóstolo é o primeiro que chega. É uma ordem de serviço, não de hierarquia. A gente gosta de botar hierarquia nas coisas, né? De diferenciar as pessoas, o apóstolo é o líderzão. Não, o apóstolo vai primeiro. Então, por isso que Deus estabeleceu primeiro apóstolo, depois profeta, depois mestre, depois operador de milagres, aí o versículo segue. Então, essa é a ideia do apóstolo, sem problema nenhum. Existem apóstolos? Existem. Só que, quando Paulo foi defender o seu apostolado, o que ele fala? Ele fala aos irmãos de Corinto: vocês são o selo do meu apostolado. Qual que é o selo do apostolado de um apóstolo? Uma igreja viva que ele plantou. Então, se a pessoa fala que é apóstolo, mas ela nunca plantou uma igreja que está viva e se mantendo, talvez ele não seja apóstolo. Quando Paulo teve que defender o seu ministério, ele falou: vocês são o selo. Vocês são a prova do meu apostolado. Porque ele plantou e cuidou da igreja de Corinto. Exato. E lembrando também que quando Paulo faz essa defesa, ele não está querendo atrair glória para si.
mas ele está apenas defendendo aquilo que ele está ensinando por meio das Escrituras Sagradas, por meio da inspiração do Espírito Santo. Então, isso não quer dizer que todo apóstolo pode se colocar como supremo, como o Léo bem explicou, que ele não é melhor que os outros, mas ele está ali debaixo de uma direção do supremo apóstolo, que é o próprio Cristo. Então, vamos seguir então para o próximo dom, que é o dom de profetas. No Antigo Testamento, o profeta ele é entendido como um porta-voz. É aquele que leva a mensagem de Deus para o povo. Por que ele fazia isso naquele tempo? Porque o véu ainda não tinha se rasgado. O véu era tipo uma cortina que separava ali o Santo do Santo no tabernáculo do lugar santíssimo, que era aonde a presença de Deus habitava. Então só podia entrar ali o sumo sacerdote. Então a presença de Deus estava reservada, vamos dizer assim. Agora, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ali na cruz do Calvário, o que acontece? O véu se rasgou, simbolizando que Cristo agora, que pagou o preço, Deus está acessível a toda a humanidade. O Espírito Santo, que antes vinha por um momento para usar pessoas temporariamente, agora ele está disponível para habitar e morar dentro de nós. Então agora todo cristão, todo aquele que confessa que Jesus é Senhor e Salvador, tem acesso direto ao Senhor Deus. Então, o entendimento de profeta nos dias atuais é diferente do que no Antigo Testamento. E aí, outra nomenclatura do Antigo Testamento para os profetas também são videntes, que eram aqueles que previam o futuro. Então é uma outra nomenclatura também no Antigo Testamento. Falando então do Novo Testamento, é alguém que fala antecipadamente ou que fala debaixo de inspiração divina. Então, todo aquele que está falando de uma forma inspirada por Deus para alguém, ele está sendo um profeta na vida daquela pessoa. Isso pode acontecer num aconselhamento casual ou não. Às vezes a pessoa que tem o dom de profeta, ela pode estar conversando normal com alguém, ali trocando uma ideia, batendo um papo, e no meio desse bate-papo ele pode ser usado por Deus para trazer uma palavra profética para aquela pessoa. Então, o profeta hoje tem um papel diferente do que no Antigo Testamento. E aí, qual que é, então, a função do profeta hoje? A gente vê essa função em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que vai falar assim, ó, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. São as três coisas que o profeta que tem o dom ministerial de profeta ativa hoje nos dias atuais. E aí, o profeta hoje, ele adverte, no sentido de trazer as pessoas para o caminho correto de Cristo, para poder advertir alguém de que ele está indo para o caminho errado, ele deve voltar para o caminho correto. Ele corrige com mensagens de arrependimento, trazendo uma mensagem de confronto para poder a pessoa se arrepender do pecado e voltar para o caminho de Cristo. E aí, essas são as principais funções de um profeta hoje. Quais são as características do profeta? Ele é um ministro da palavra, porque a palavra de Deus é a maior revelação que existe entregue a nós hoje. Então, todo profeta ele vai usar a palavra de Deus. Se um profeta que se diz ser profeta disser alguma profecia que não está de acordo com as Escrituras Sagradas, esse alguém não está profetizando debaixo de inspiração divina, porque Deus jamais irá contra a própria palavra dele. E aí entra aquela questão de que quem está ouvindo a profecia vai poder analisar e julgar não o profeta, mas a profecia segundo as Escrituras Sagradas. E aí quais os dons espirituais que esse profeta toca? Esses dons espirituais que ele toca geralmente são a palavra de conhecimento, discernimento de espírito e palavra de sabedoria. E aí nós falamos um pouco sobre esses dons na live passada, há 2 lives atrás. Então, essa profecia pode acontecer não somente nos cultos, mas, como eu disse, em momentos casuais, no dia a dia da pessoa, esse dom ministerial está nele. Então, em qualquer lugar que ele estiver, ele pode ser usado por Deus para poder colocar esse dom em ação, porque está nele, é algo que ele é. Não o que ele usa apenas, mas está nele. Ele é um profeta. Então, ele vai poder fluir nesses dons em qualquer lugar que ele estiver. E aí a gente vê Jesus atuando também como um profeta, numa situação muito conhecida, que é quando ele estava conversando com a mulher samaritana. E ali naquela conversa, ele vai dizer para a mulher, vai lá e chama teu marido. E aí
A mulher fala, eu não tenho marido. Jesus vai e fala, bem de certo, porque 5 já tivesse, ou 4, se eu não me engano, e o que agora está com você não é teu marido. Ou seja, na nossa linguagem, ele estava amaziado com esse homem. E então ele estava usando ali, ele estava atuando nesse ministério de profeta. O profeta também, ele pode ter visões. E essas visões, ela tem 3 formas de acontecer. Seja ela espiritual, quando ele recebe algo na mente, mas ele percebe que é algo espiritual, ou quando ele entra em transe ou êxtase, que é quando há um arrebatamento de sentidos, quando os sentidos físicos dele são arrebatados, ou também como visão aberta, quando ele consegue enxergar com os olhos naturais algo que está no mundo espiritual. Quer complementar aí, Léo? Isso, respondendo a pergunta da Raquel, ela perguntou aqui se existe diferença entre ser profeta e aquele que profetiza. É o seguinte, até eu não falei no início aqui, dons a gente estudou antes, né? A gente viu antes, estudou, né? Aquele negócio, tudo acho que é aula. A gente viu em outras lives aqui que os dons espirituais são manifestados pelo Espírito Santo, não é quando a pessoa quer. Agora a gente está falando de dom ministerial. Dom ministerial você é. Então você pode falar, você usa ele em qualquer tempo, entendeu? Igual, por exemplo, a pessoa é um profeta, ela tem acesso a isso o tempo todo, ela é profeta. A pessoa que tem o dom de profetizar, né, aí o Espírito Santo usa ela em momentos específicos. O profeta vai ter mais do que o dom de profetizar, vai ter o dom de profetizar, entre outros, revelação, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito, entre outros. E é um ministério dele, é algo que ele faz, sabe, em qualquer lugar, não é só na igreja, não é só quando o Espírito dá uma revelação específica. Fica mais claro quando a gente comparar com os outros. Acho que quando a gente falar de pastor e de mestre, vai ficar mais claro, mas a ideia é a mesma. Os dons ministeriais não é igual o dom espiritual. É uma coisa que você é e que não é retirada de você. Ela acaba se relacionando com a sua própria característica, sabe? Com a sua própria personalidade, acaba sendo quem você é. Falando sobre profeta só, porque é o seguinte, só uma coisa rapidinho, Felipe, né, que o nosso tempo já está correndo, infelizmente, mas é que existe diferença entre profeta do Antigo Testamento e profeta do Novo. Igual o Felipe falou, só para deixar claro uma coisa, o profeta do Antigo Testamento, ele era o porta-voz de Deus. O povo não conseguia ter acesso a Deus, o povo não tinha o Espírito Santo dentro deles, habitando. Então, assim, se o profeta profetizasse 10 coisas, 9 desse certa, uma não desse, tinha que apedrejar o cara. Porque não poderia correr o risco desse cara sair como boca de Deus falando besteira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, primeiro, que o profeta não tem essa questão de boca de Deus. Não é porque alguém te deu uma profecia que não parou, acabou. Não. Se isso não testificou no seu coração, se está contra a Bíblia, você pode julgar e ver se você aceita ou não. Na verdade, o que a Bíblia fala, que Paulo fala em Coríntios mesmo, é que, assim, que um ou dois profetizem e os outros julguem. No Antigo Testamento, ele era a voz de Deus. Ele falou, a água parou. Se desobedecer, você estava desobedecendo a Deus. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você julga a profecia, não a vida da pessoa, mas a profecia. Porque ele pode estar errado, pode estar equivocado, pode ter errado num pedaço, metade ele estava profetizando, metade ele botou coisa dele. Entendeu? Mas ele continua sendo necessário, continua estando presente, e nós vemos ações dos profetas em Atos. Em Atos a gente vê o Ágabo lá, aparecendo 2 vezes, se eu não me engano. Aí ele traz uma profecia para Paulo, teve uma outra vez que ele traz uma profecia para a igreja, que ele dava a entender, eu não tenho certeza se é o Ágabo agora, mas tinha um profeta lá que apareceu, que ele dava a entender que viria uma seca. Aí a igreja, as igrejas dos gentios juntaram uma oferta e mandou através de Paulo e Barnabé para socorrer os irmãos em Jerusalém. Então Deus levantou um profeta para trazer uma orientação específica para um momento específico e a igreja respondeu. Então no Novo Testamento tem profeta? Tem profeta nas igrejas. Hoje eu conheço gente que é profeta e geralmente quem é profeta às vezes é engraçado. Às vezes ele tem um jeito duro de falar e não é muito popular não, sabe? Porque geralmente ele vai trazer a correção, sabe? Às vezes é falar quando a pessoa não está ouvindo a Deus pelos meios normais, pela Bíblia e tal, aí Deus manda um profeta ir lá falar com a pessoa. Então,
nem sempre é coisa difícil e ruim, mas eu acho que está bem associado. Então acaba que o pessoal não é muito fã dos profetas assim na igreja, não. Conheço uma profeta que ela fala isso, sabe? Que o povo não gosta muito de ouvir ela, não, que fala que ela só bate na igreja. Mas, né? Ela está sendo obediente ao chamado de Deus, mas é muito importante. Bora, Isso, e aí Felipe, está evangelista. confirmado aí Atos 11, 28, 29 aí, que está falando sobre Ágabe, o que você comentou aí, Léo. Você falou certinho. Ótimo. Vamos lá então. Evangelistas significa anunciador ou pregador de boas novas. Só para poder entender um paralelo aqui, todo cristão possui a missão de levar o evangelho a toda criatura. Porque Mateus 28 vai falar isso, que ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, há uma ordem para todo cristão. Você tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem a missão de levar Jesus para toda criatura. Inclusive, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20, vai falar sobre o ministério da reconciliação, que todo cristão possui para poder levar todo ser humano a reconciliar-se com Deus Pai. Então, é uma missão de todo cristão, mas a diferença para o evangelista é que ele tem uma unção, uma graça maior sobre ele. Todos os dons ministeriais, todo cristão pode fluir neles, mas quem tem mesmo o dom ministerial, ele tem uma graça, uma capacitação maior específica para aquela situação. Então, o evangelista, ele vai fluir mais frequentemente nesse dom. E aí, quais são as características do evangelista? O público-alvo dele vai ser os não cristãos, aqueles que não conhecem a Cristo, as vidas perdidas. Ele não precisa ser direcionado para evangelizar. Ele evangeliza naturalmente. Ele pode estar numa esquina lá e aí está chovendo, ele vai assimilar aquela chuva ali como uma situação na Bíblia, ele vai começar a pregar e evangelizar aquela pessoa e falar de Jesus. Então ele vai pegar uma situação nada a ver e transformar ela em evangelismo. A gente vê um pouco disso também quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, que ele pega aquela água lá que está ali pegando. Não, se você me der essa água, eu vou tornar esquecido. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Ou seja, pegou uma água natural e transformou ela em algo espiritual, evangelismo. Então o evangelista ele flui de uma forma natural. Ele não precisa ser direcionado para isso. E geralmente ele atrai multidões com a mensagem dele. E que geralmente são mensagens de arrependimento. Então, muitas pessoas ouvem ele com mais facilidade. E ele nunca cansa de anunciar o evangelho. Ele pode estar doente, ele pode estar o que for, que ele sempre vai transformar as situações em uma oportunidade para anunciar o evangelho. Ele pode estar num velório, que ele vai transformar esse velório numa situação de evangelismo. E aí, um dom espiritual que esse evangelista toca, geralmente é a operação de maravilhas. A operação de maravilhas é muito usada, é um dom muito comum na vida do evangelista, que ele vai trazendo ali curas e várias manifestações do poder de Deus na vida das pessoas, e ali, através disso, ele vai trazer as pessoas para Cristo. Então, tá a pergunta do Anderson aí, se tem diferença entre o evangelista e o missionário. Na verdade, dom de missionário não existe, né? Mas o missionário, na verdade, no contexto atual, acho que ele é mais associado ao apóstolo, não é isso mesmo, Léo? Não, é que o negócio é o seguinte, missionário é alguém que é enviado em missão. Missionário somos todos nós, entendeu? Então, assim, a gente fica colocando essa diferença, geralmente a gente tem de missionário alguém que vai para outro país, né? Mas aí ele pode ser um apóstolo, ele pode ser um evangelista, pode ser um pastor, não sei. Mas a ideia é bom desmistificar isso, porque não é um dom ministerial ser missionário. Missionário é alguém que vai com uma missão. Então, se Deus te envia em algum lugar com uma missão para você fazer, você é um missionário. Parabéns, você é um missionário. Não é só quem vai para a África, mas quem vai com uma missão. Exatamente. Considerando que essa missão todos nós temos, que é a missão de levar o evangelho, então todos nós somos missionários, como o Léo colocou. Então aí, se você está fundando igreja, você está fundando como um apóstolo. Se você está indo para ensinar o evangelho, você está indo como mestre. Se você está indo para ganhar os perdidos, você está indo como evangelista. E assim por diante. Aí, progride aí. Você quer falar alguma coisa sobre evangelista especificamente? Rapidinho sobre evangelista. Uma coisa também que a gente não falou aqui, mas todos esses dons, lembra que Deus deu para a igreja. Aí a gente pensa que o evangelista Deus deu para o mundo, né, para ele ganhar as multidões. Não. Para o mundo, para ganhar as multidões, ele deu à igreja. Em Mateus 28, quando vai falar, né, da grande comissão,
ide por todo mundo e pregai, né? Ide fazer discípulos de todas as nações. Então, o id é para todos os cristãos. O evangelista ele foi dado à igreja. Eu vi uma questão muito interessante sobre isso, sabe? Que a gente fica vendo, achando que só evangelista que tem que pregar, que é só pastor que tem que cuidar, que é só mestre que tem que estudar, que é só apóstolo que tem que ir para os outros lugares, que é só profeta que é a boca de Deus. Na verdade, nós somos todas essas coisas, como cristãos, nós temos que ser. É obrigação nossa. Só que eles foram dados à igreja. Então, o apóstolo vai lembrar a igreja da sua missão de ganhar o resto do mundo. O profeta vai lembrar a igreja de ser sensível à voz de Deus. O evangelista vai lembrar a igreja de que ela não foi chamada para ficar nas quatro paredes. Então, assim, se você tiver só evangelista na igreja, essa igreja, o povo vai só sair. Agora, se você não tiver evangelista na igreja, o povo vai todo mundo se acomodar e ficar quieto. A ideia é o evangelista incendiar a igreja com amor por almas. Então, se às vezes você é alguém que fica olhando, gente, mas a igreja não evangeliza, a igreja não fala de Jesus, os perdidos estão perdidos e ninguém faz nada, às vezes esse é o chamado evangelístico no seu coração. Aí eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, nem todo mundo tem essa preocupação toda, assim. Então você não precisa de acusar todos os outros cristãos de serem frios e não se importar com a alma das pessoas. Não. A verdade é que Deus te colocou exatamente para você ser o fogo que vai incendiar o resto da igreja. Então, assim, não é para você ficar acusando todo mundo que, mas vocês não querem procurar alma, vocês não querem sair, vocês não saem. Se isso te incomoda tanto, desperte a igreja para isso. Talvez você é um evangelista. Então, desperta a igreja para sair das quatro paredes e ir atrás daqueles que precisam, entendeu? Então, esses dons foram dados à igreja. Evangelizar, todo mundo tem que evangelizar. Mas o evangelista desperta a igreja para isso. Ele nunca deixa a igreja esquecer. Por isso ele é tão necessário. Então, o evangelista não é só aquele que vai organizar um impacto evangelístico no fim de semana. É também. Mas é também alguém que vai despertar a igreja, que vai ensinar a igreja, que vai lembrar a igreja, que vai ser aquela pedra no sapato ali da igreja, no bom sentido, né? Porque, na verdade, é bom lembrar a gente disso, de que vocês não podem ficar olhando só para o seu umbigo. E bora, isso se aplica a todos os dons. No caso, o pastor incentiva outros a ser pastores, o mestre incentiva outros a serem mestres, e assim por diante. Cada dom vai incentivando as pessoas a exercer o próprio dom. 10 minutos por dois. Vamos pastor. Lá. Pastores. Pastores não são superiores, mas são essenciais. Então, hoje nós temos essa ideia de que achar que o pastor é o supremo, aquele que está acima, não é. O pastor também é um dos dons que está junto com todos os outros. Trabalha em unidade. Nenhum pastor é supremo para poder conseguir fazer tudo sozinho. É necessário haver a unidade. Então, eles não são superiores, mas eles são essenciais. Assim como o mestre é essencial, assim como o profeta é essencial, o evangelista é essencial e o apóstolo é essencial. A ideia de pastor é de pastor de ovelhas. Isso não é muito comum hoje em dia. Mas só que a ideia é essa. Então, o que o pastor faz? Ele cuida de ovelhas, está ali provendo várias situações para as ovelhas. Então, antes de falar sobre as funções do pastor, é necessário entender que não é necessário título de pastor para exercer o pastoreio. Você pode exercer o pastoreio sem ter título. Talvez ninguém nunca te reconheceu como pastor. Talvez porque você ainda não chegou a exercer o pastoreio. Você tem o dom, mas você está esperando o título para exercer o pastoreio. Não espere o título de pastor para exercer o pastoreio. Seja pastor de ovelhas no exercício. E aí, com o tempo, o título pode vir ou não. Depende do propósito que Deus tem para a sua vida. O que importa é, se você tem o dom, exerça o pastoreio. Vamos então para as funções. As funções do pastor é provisão. O pastor ele tem a função de prover o alimento para as ovelhas. E aí, nessa provisão de alimento, ele vai ter o cuidado de observar se esse alimento está com qualidade, se ele é um bom alimento, se a ovelha está sendo bem alimentada. Então, ele tem essa preocupação com o alimento da ovelha, especificamente. E aí também tem a função de proteger a ovelha. E aí ele protege a ovelha de lobos maus,
de pessoas que estão trazendo heresias, de coisas erradas para a igreja. Então ele tem essa função protetiva sobre as pessoas, sobre as ovelhas que estão debaixo da liderança dele. E a marca do pastor, a grande marca do pastor é a compaixão. O pastor ele tem grande compaixão pelas pessoas. E aí ele sente com mais profundidade aquilo que o outro sente. Então, se o outro está sofrendo, ele sofre muito mais. Então, ele tem essa grande compaixão pelas pessoas. E aí ele vai cuidar das feridas, se a ovelha machuca, ele vai cuidar das feridas dessa ovelha, e aí várias outras situações, inclusive também de conduzir. O pastor é aquele que conduz a ovelha no caminho. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar no caminho, mas o pastor também tem essa função de conduzir por meio da palavra, de aconselhar, de instruir as pessoas no caminho que é a palavra de Deus. Então, essas são as funções essenciais dos pastores. Quer comentar algo a respeito dos pastores, João? Isso. E lembrando o seguinte, pastor não é aquele que prega, pastor não é aquele que lidera a igreja, pastor não é administrador, pastor não é advogado. Acaba que pela própria unção mesmo, pelo próprio ministério, ele acaba fazendo essas coisas. Igual o Felipe falou, ele proveu o alimento, então ele acaba pregando, né? Ele é que protege e que vai à frente das ovelhas. Então ele acaba sendo o líder da igreja, administrando. Mas é muito importante todo aquele que tem um chamado de pastoreio lembrar que o chamado do pastor é cuidar de ovelhas. Se ele se envolver demais com essas outras coisas no ministério que são necessárias, ele não vai ele vai acabar se tornando frustrado. E as ovelhas vão acabar sem cuidado. Porque ele não está na posição que Deus chamou ele para estar, então as ovelhas estão sem pastor. E ele vai se sentir frustrado, porque ele está trabalhando, se esforçando, mas não no lugar que Deus colocou ele. Então acaba que ele está trabalhando, e parece que não está fazendo nada. Parece que não está dando certo, entendeu? Porque ele não está exercendo a função dele. Porque a gente tem muito essa questão, que igual o Felipe falou, a ideia de pastor é pastor de ovelhas. Só que aqui no Brasil a gente nem come ovelha direito, né? Tem uns que gostam e tal, mas não é muito comum de criar ovelha, comer ovelha, aquela coisa assim, mexer com lã, essas coisas. Aí o que a gente fez? A gente vê o pastor como um padre gospel, padre evangélico. Aí qual que é a ideia? A ideia é o quê? É só ele que celebra casamento, é só ele que celebra ceia, é só ele que vai na frente, é só ele que lidera a igreja, é ele que prega, é ele que tudo. Onde está isso na Bíblia? Que é o pastor que tem que celebrar a ceia? Que é o pastor que tem que é só ele que pode pregar. Não existe isso, entendeu? Pode ter um pastor que não é muito bom para pregar. Então ele vai ser muito bom de cuidado, de visitar, ele vai sentir a dor das pessoas como ninguém. Mas às vezes ele não é muito bom pregador. Se ele botar na cabeça que é ele que prega, as pessoas não vão estar recebendo um alimento muito bom. Entendeu? Porque ele botou na cabeça que é ele que prega e vai assistindo. Então é importante a gente entender isso, sabe? Pra gente estar na função certa. Então se você tem um amor grande pelas pessoas, se a dor das pessoas dói demais em você, e você não consegue entender como é que os outros não têm compaixão das outras pessoas, como é que esse mundo tá desse jeito, você quer pegar todo mundo e abraçar, você quer levar todo mundo da sua casa, provavelmente você é pastor. E então, assim, e como a gente falou, não necessariamente você tem que ter esse título. Talvez você nunca vai ser ungido pastor, mas você pode cuidar e exercer seu pastoreio. Não tenha medo disso, entendeu? Cuide mesmo, a gente precisa disso. E a Bíblia fala pra gente se submeter aos pastores, aos líderes, na verdade, né, que Deus coloca sobre nós, como porque eles zelam pela nossa alma como alguém que há de prestar contas a Deus por nós. Então a gente tem que se submeter direitinho, né? Porque se eles fizerem isso com sofrimento, a gente ficar dando trabalho, a gente não vai ganhar nada com isso. É muito melhor a gente cuidar dos nossos pastores, a gente respeitar os nossos pastores, para que eles façam o trabalho deles, que Deus colocou isso para fazer, que é cuidar de nós, com mais facilidade. Porque quanto melhor estiver a saúde espiritual, mental, física do nosso pastor, melhor vai ser para as ovelhas, melhor vai ser para a gente mesmo, entendeu? Então ficar dando trabalho para pastor não é um negócio bonito. Porque ele está cuidando da sua vida como quem vai prestar contas a Deus. Então ficar com rebeldia, eu quero sair da igreja, tudo que acontece é culpa do pastor, você está fazendo mal para você mesmo. Porque você está pesando o seu pastor. Se você apoiar o seu pastor, você vai colher. Entendeu?
Rapidinho, último, mestre. Agora, não é o combinei com o Felipe que eu ia falar que esse é o mais legal. Mas eu tô Tá, brincando, gente. É esse só porque pra, esse é que eu mais me identifico, eu amo falar dele. Mas vamos lá. só pra, Atos antes de você 18, começar aqui, Léo, 24 a rapidão. 25. Rapidão aqui, peraí, Léo. Só mais um ponto aqui do pastor aqui, ó. A função do pastor é não deixar que a ovelha peque em paz, tá? Só para lembrar disso aí. A função do pastor é não deixar que a ovelha Amém. peque em paz. Ficar dando Pode falar aí, cajadada Léo. quando ela precisa, né? Dá Pode cajadada falar, na Léo. ovelha quando ela precisa. Então É. vamos lá, mestre. Primeiro, quando tá falando de mestre aqui, você não precisa ter medo dessa palavra, que o Felipe já estava compartilhando comigo que ele tem um medo dessa palavra, que o mestre é Jesus. E a Bíblia ainda fala, ninguém chame no mundo como mestre, porque só um quer ser o mestre, tem a unção e ela te ensina todas as coisas. De forma alguma a gente está falando que esse mestre, esse dom aqui de mestre, é igual a Jesus, ou se equivale, ou é maior que os outros. Como a gente falou no início que o apóstolo não é o supremo líder da igreja, o mestre também não é o dono da verdade. Ele é alguém que é guiado por Deus para ensinar. Então olha o que está aqui. Ó. Tem um exemplo que eu acho muito legal sobre mestre na Bíblia, que é o de Apolo. Em Atos 18, 24 e 25, a Bíblia fala o seguinte: neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele fala que Apolo era o quê? Eloquente e poderoso nas Escrituras. Essa palavra eloquente no grego aqui é logios. Ela não fala só da forma de falar. Porque geralmente a gente acha que uma pessoa eloquente é uma pessoa que fala bonito, que fala bem. Mas mais importante na palavra eloquente não é a forma, mas é o conteúdo. Então o mestre é alguém que pensou muito a respeito, por isso ele tem o que dizer. A marca principal do mestre é o estudo, é o aprofundar-se. A pessoa só exerce a função de mestre se ela primeiro tiver um coração ensinável, que quem não se assenta para aprender também não pode se levantar para ensinar. Então não é alguém que é dono da verdade que acha que sabe, mas é alguém que tem um coração ensinável e é alguém que vai fundo nas escrituras, que estuda, que aprende, que Deus abre mesmo as escrituras para ele, e então ele tem o que falar, porque ele pensou muito primeiro. Então o mestre, ele não é mestre se ele não tem o que dizer. Alguém sem conteúdo, ele não é mestre, ou senão ele não está exercendo bem o dom de mestre dele, né? Ele começa com a habilidade de Deus para aprender. Então, a habilidade do mestre é essa facilidade de aprender, de aprofundar-se nos negócios e não se contentar com o raso. Então, se você é alguém que sempre quer aprender mais, sempre quer ir mais fundo, e você não suporta, não fala não suporta, mas você acha um absurdo os crentes que não lê Bíblia, ou os crentes que ficam só naquele rasozinho, que não vai mais a fundo, que não vai mais além, que não quer aprender mais, e que não sei o quê, talvez você tenha o dom de mestre, é um bom indício aí. E a reflexão e o estudo são essenciais na vida do mestre. Se o mestre não tem tempo para aprender, ele não fica em paz. Isso é uma coisa que eu posso falar de experiência própria. Eu posso estar trabalhando no ministério a semana inteira. Se eu não tiver um tempo para poder me dedicar, para aprender alguma coisa, para crescer intelectualmente, espiritualmente, eu não fico em paz, sabe? Eu posso trabalhar a semana toda na igreja. Se eu não tive esse tempo para meditar e tal, eu acho que tá faltando alguma coisa, sabe? E eu demorei tempo para aprender isso. Porque às vezes a gente fica tanto querendo ensinar, trabalhar, ajudar em tudo que é culto, em tudo que é lugar, e discipula, e consolida, e é diácono e não sei o quê. E às vezes o chamado da gente fica um pouco de lado. Então ele ensina com a revelação do Espírito, a palavra ecoa dentro dele, ele faz isso ecoar na vida das pessoas. E é isso. Um exemplo também de Jesus atuando como mestre é os discípulos no caminho de Emaús. Jesus foi explicando a Bíblia toda, tudo que tinha sobre ele lá. Aí no final eles falam o seguinte: não nos ardia o coração quando ele nos abria as escrituras? Uma pessoa que está diante de alguém que tem um dom de mestre, ela consegue ver coisas que ela não veria sozinha, que ela nunca viu antes. Você já viu aquele negócio que você lê 15 vezes o mesmo texto? Aí chega alguém e te fala um negócio e você fala assim, mas estava aqui? Isso é o dom do mestre em atuação. Ele abre as escrituras, ele torna compreensível. Ele é como um bibliotecário. Ele sabe andar bem ali no meio dos livros e ele ensina os outros.
Então a ideia do mestre não é só você se aprofundar e saber pra caramba, não. É você gerar nos outros o desejo pela profundidade, o desejo por aprender. Assim como o pastor tem que gerar nos outros o desejo de cuidar dos seus irmãos. O evangelista gerar na igreja o desejo de ir atrás dos perdidos. Também o mestre não é só para ele saber, é para ele fazer os outros não se contentar com o raso também. Isso, e aí, então, para poder encerrar aqui o entendimento, o mestre não arrota conhecimento para poder falar que sabe mais que os outros, mas ele tem um coração ensinável e ele sabe que pouco sabe, ou seja, ele está sempre disposto a aprender mais. Então, espero que você tenha sido edificado aí com essa live, tenha aprendido bastante conosco e que o Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um de vocês. Eu espero que você que ouviu possa ter descoberto qual é o seu dom, qual é o dom ministerial que você possui e até a próxima live, se Deus quiser, no nome de Jesus. Obrigado, É isso aí, gente. Pesquisa